Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos para mais um Futebol DT com uma análise de pós-jogo para Brasil e Bolívia. Vitória da seleção brasileira, número 1 por 3-0 na estreia, grande estreia para a seleção brasileira da Copa América de 2019. Vamos lá, como a tradição do canal manda, a primeira coisa que eu falo é o palpite que eu dei para essa partida, galera. E o palpite posto foi uma vitória brasileira por 2-0. Eu inclusive justifiquei, né, que eu não esperava talvez necessariamente um placar tão grande. Eu falei que naquela relação, né, entre desempenho e resultado, eu acho que o Brasil se sairia um pouco melhor no desempenho. Até porque, como já era sabido por todos, a seleção boliviana viria com uma proposta bem defensiva, utilizando 5 defensores, 3 zagueiros, 2 alas, e o Chumaceiro também. Ele iniciou como ala, como eu falei que eu imaginava. O Chumaceiro, inclusive, tem essa característica de poder jogar no meio campo também, então ele poderia ser usado como um volante, como um ala. Ele ficou mais restrito às laterais, com algumas centralizações que não foram tão comuns. E no começo do jogo, galera, o Brasil teve 2 chances ali com o Thiago Silva, estava rodeando demais a área boliviana. O Lampe foi obrigado a fazer uma grande defesa, uma intervenção importantíssima. E era o esperado, né? A Bolívia tentando se segurar do jeito que desse. Naturalmente, depois dos 15, 20 minutos, a pressão, até pela parte física brasileira, acabou diminuindo um pouco, né? O Brasil, como qualquer seleção, como qualquer time, quaisquer jogadores, não conseguiriam manter aquela pressão por tanto tempo, né? E a Bolívia conseguiu aí ficar um pouquinho mais tranquila, mas mesmo assim ainda eram muitas bolas cruzadas para a área, chegadas inclusive com toque de bola, tal, mas aí, assim, até depois dos 20 minutos, o Brasil até tentou criar rasteiramente, né, com os pés, né, buscando de pé a pé. Mas aí houve uma incidência maior do que nos primeiros 20 minutos. Da metade do primeiro tempo para frente, houve uma incidência maior de cruzamento de tentativas de bola aérea, o que é natural, até porque o Brasil não estava tão próximo do gol, né? E a Bolívia segurou, né? Depois dos primeiros 20 minutos, a Bolívia foi se acertando. Eu até falei, né? A Bolívia não passa dos 40%, dos 40 primeiros 40% do gramado, né, do próprio campo. A Bolívia não conseguia manter a bola no ataque e tal, mas já não era uma pressão tão forte como tinha sido, né? No começo estava praticamente restrita ali a grande área, a bola estava muito próxima e a Bolívia foi afastando. Uma característica, galera, que é a pior característica possível para um time ter é a Bolívia, além de estar bem defensiva, não tinha um contra-ataque. Ou seja, só conseguia se defender e não tinha nem a forma de ataque alternativa, que é a jogada em velocidade, que é o uso do ataque, né, dos contra-ataques. E assim, a Bolívia em alguns momentos nem esteve tão retrancada, né? Isso é bom, mas ao mesmo tempo não conseguia sair para contra-atacar, tá? Então o Brasil estava tranquilo, seguro de que não tomaria um gol. Mas claro, a seleção brasileira não os contentaria de maneira alguma com o empate. No segundo tempo, galera, eu nem acho que tenha sido um acerto maior do Tite, tal. É um natural, uma seleção bem mais forte, foi pressionando, não conseguiu nos primeiros 46 minutos, né? 46, 47, considerando o tempo de acréscimo. E naturalmente depois que seguiu no pênalti, muito bem batido pelo Felipe Coutinho. A Bolívia sentiu o gol, o primeiro gol foi aos 5 minutos, aos 7. Ótimo totalzinho do Firmino e o Coutinho fez o segundo. E o Brasil, naturalmente, caiu um pouquinho de produção, né? Mas nada muito grave, nada tão acentuado. Até porque já estava com 2-0 e a Bolívia, a essa altura, já estava inofensiva, né? A Bolívia não conseguia sair para contra-ataque, não conseguia armar jogadas. E nem bolas lançadas estavam chegando com alguma qualidade pro Marcelo Moreno. E o Samuel Galindo, que é o meio atacante boliviano, ficou no banco
e acabou não entrando, né? Ele tentou colocar o Diego Vaiar, o Leonardo Vaca e depois o Ramiro Vaca, né? O Ramiro Vaca, que 19 anos entrou às pressas, foi convocado às pressas para a seleção boliviana. E galera, pegando um pouquinho de estatísticas, posse de bola brasileira 74%, 74 contra 26, né? Que mais temos aqui de importante, galera? Vamos lá, 8 escanteios do Brasil contra nenhum da Bolívia. 20 chutes brasileiros, sendo que 25%, ou seja, 5 foram ao gol. A Bolívia finalizou 5 vezes e 20% dos chutes foram ao gol. No caso, um chute apenas atingiu a meta, obrigou a defesa do Alisson. Galera, e eu calculei rapidinho aqui embaixo nas estatísticas e já estavam falando 25% dos chutes do Brasil, 20% da Bolívia. E 9 finalizações do Brasil de dentro da grande área, 11 de fora da área. Bolívia finalizou 2 de dentro da área e 3 de fora. Realmente, galera, foi um domínio bem grande da seleção brasileira. Eu daria uma nota pro Brasil nessa partida 8.75, acima da obrigação, né? E, galera, é claro, a gente esqueceu do último gol do Everton. O Everton, que nem entrou tão bem nas primeiras jogadas dele, ele não estava conseguindo usar a velocidade, o drible. Quando ele teve oportunidade, o time adversário cansado veio, trouxe pro meio, finalizou, bateu muito bem, fez um golaço e fechou o placar aí para a seleção brasileira. Na minha opinião, é o placar mais justo possível para essa partida. Acho que foi pela dominância do Brasil, tal, em alguns momentos amassando a Bolívia, em outros menos, mas eu acho que 3-0 ficou de bom tamanho, uma boa estreia da seleção brasileira, no nível ali do que eu esperava, até um pouquinho mais. E é isso, valeu galera, falou!